Fala, ciganada, sou eu aqui de novo, Curirim. Bens? Boni. Hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico e bem atual no ano de 2020. A gente vai falar de pandemia. Digo, bora? Aguento. Sejam todos novamente muito bem-vindos ao Fleffles, o louco mundo de Curirim. Hoje, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, mais voltado para a sociedade. Lembrando que mais pra frente, ao longo do canal, eu vou fazer outros vídeos mais focado em sociedade, mais focado no ser humano, mas hoje a gente vai falar como que o ser humano, como que a sociedade está se saindo frente à pandemia, principalmente a sociedade brasileira. Eu não vou estar levantando bandeira A, bandeira B, lado A, lado B. Não, eu só vou falar um pouco do que eu penso mesmo e espero que vocês gostem. Partiu? Bom, como todo mundo sabe, não é nenhum segredo que já tem alguns meses que a pandemia vem assolando o mundo com doença e morte, né? Mas é que assim, será que a sociedade estava preparada para uma pandemia desse tamanho? E será que o Brasil estava preparado para uma pandemia assim? O Brasil quanto sociedade? E vocês já pararam para pensar que muito provavelmente o pior ainda está por vir? Não, né? Então vem comigo que a gente vai falar disso. Então vem cá, será que o mundo, como sociedade, estava preparado para uma pandemia nessas proporções? De cara a resposta que eu te dou é não. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde somente uma pequena parcela da população realmente está preocupada em desenvolver coisas novas. Sejam novas tecnologias, sejam inovações na área da saúde, na área da educação, na área da construção civil, enfim. A maior parte da população não está nem aí para isso. Eles utilizam essas tecnologias principalmente com motivações cada vez mais torpes, para coisas cada vez mais fúteis. Então não é difícil você deduzir que não, o mundo não estava preparado para uma pandemia nessas proporções. É que hoje em dia, apesar de a gente viver numa sociedade em que a velocidade de disseminação da informação alcançou um patamar nunca visto antes, as pessoas não estão nem aí para isso. Elas não buscam informação, elas não buscam a respeito de novos remédios, de doenças, de autodesenvolvimento, de aprender coisas novas. Elas só vão se preocupar com isso se alguma pessoa do meio familiar, social ou virtual delas vier a ter algum problema. Aí elas vão atrás correndo da informação. Mas fora isso, O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. temos também aquela pessoa que gosta de correr atrás da informação, mas não gosta de ler a notícia, ela lê somente a manchete. E ela não está utilizando a internet de forma correta, ela está sendo manipulada por manchetes. Então não é muito difícil você chegar à conclusão que vai todo mundo se... Ainda sobre a pandemia, nós temos alguns países que estão passando pela pandemia de forma suave, bem tranquila. Mas por quê? Porque a população é uma população que tem um nível cultural muito desenvolvido, é uma população que tem uma higiene, tanto pessoal quanto coletiva, muito acima dos padrões, e é uma população que realmente segue as recomendações do governo. E no governo tem pessoas preocupadas com a população, e não somente com eles mesmos, como é o caso do nosso querido Brasil República Rue. Nesses países é engraçado porque as pessoas elas têm uma consciência de que você passar por uma pandemia desse tamanho é como você jogar xadrez. Você vai ter que fazer alguns sacrifícios para você vencer no final. Elas têm essa conscientização, elas se privam de várias coisas para poder viver, que é o mais importante, né? Em contrapartida, nós temos aquela outra grande parte da população que eu falei, que não tá nem aí para isso, porque vive uma vida fútil, vive uma vida de ignorância. Quando eu digo ignorância, eu digo ignorar os fatos, ignorar o que está à sua frente. Essas pessoas, a pandemia pegou no calcanhar de Aquiles delas.
elas querem estar na rua para poder filmar o que dá like, filmar o que dá audiência. E acaba que nessa busca desenfreada por likes, a vida real se tornou somente uma ferramenta da vida virtual. As pessoas elas não utilizam a vida virtual como uma ferramenta da vida real, como deveria ser. Muito pelo contrário, elas usam a vida real só para dar audiência para a vida virtual delas, que é isso que importa para elas. Mais likes, mais coraçõezinhos e mais comentários. Acabou que os valores se inverteram. É você viver numa sociedade que está à beira de achar comum se deparar na internet com vídeos de pessoas filmando, outras pessoas brigando, outras pessoas acidentadas, enfim, filmar desgraça, porque isso dá audiência. Isso tá virando comum. Mano, por favor, né? Infelizmente são poucos que ao invés de achar isso um super entretenimento, super legal, super engraçado, acham isso um total absurdo. Hoje, infelizmente, é isso que dá uma chuva de likes. Chega até a ser engraçado, porque é como se fosse muito mais importante você pegar sua câmera 4K, Full HD, topzera das galáxias e filmar a erupção de um vulcão com qualidade cinematográfica e realismo assim, topzera, e não sair de lá. Sendo que a lava que está pulsando vai te acertar e você eventualmente vai morrer. Dica 1. A primeira dica que eu vou dar pode parecer uma dica meio batida, porque a gente ouve muito isso, mas eu quero apresentá-la para vocês numa ótica diferente. Cuidem mais da vida de vocês. Mas quando eu quero dizer da vida de vocês, eu estou falando da vida real. Esquece um pouco, deixa de lado a vida virtual. O que nós mais vemos hoje são pessoas que na vida virtual vivem a vida dos sonhos. São viagens para fora, glamour, restaurantes chiques, mas na vida real são pessoas deprimidas, são pessoas que flertam com o suicídio, são pessoas que não fazem bem a si mesmas. Isso é algo extremamente tóxico. A gente tem que usar as ferramentas que a web nos proporciona para o autodesenvolvimento e não como uma fuga da realidade. Sacou? Brasil, nada acontece, feijoada. A grande fábrica de memes do mundo é basicamente isso. Ninguém está realmente preocupado com a questão da pandemia, mesmo porque é muito difícil você se deparar com a notícia de que alguém próximo a você foi contaminado, ou que foi internado, ou que morreu por Covid-19. Outro fator que contribui é que hoje em dia o brasileiro ele quer saber de algumas poucas coisas. Ele quer saber de aparecer, ele quer saber de ostentar, ele quer saber do que eu falei antes, de like, de comentários e coraçõezinhos. Mesmo que isso seja se ridicularizando na web. Nós temos vários exemplos disso. Nós temos o cara do Caneta Azul, nós temos o cara que foi cantar Britney Spears em cima do poste e acabou se eletrocutando. Nós temos vários exemplos. O Brasil, mano, sério, olha isso. Cara, não dá pra levar a sério. Ah, a propósito, entenda que eu não tô a favor do vírus não, tá? Eu não tô querendo que morra mais gente no Brasil, nem nada disso. Eu só tô falando que o brasileiro, ele realmente se importa com algo só quando ele tá à beira do caos, quando não tem mais jeito. Fora isso, é só piada e meme mesmo, e é isso aí. Dica 2. Memes são engraçados e rir, inclusive, faz muito bem para a saúde. Porém, você ficar se atendo só a esse tipo de conteúdo na internet, acaba que você vira escravo dos algoritmos e você acaba se deparando com situações em que você sabe quem foi o Morre Diabo, você sabe quem foi o Jailson Mendes, você sabe quem foi o Lazier Ramos, mas você não sabe quem foi Adolf Hitler, você não sabe quem foi João Goulart, você não sabe quem foi o Papa Leão, você não conhece nada da sua história. E as pessoas que desconhecem a própria história estão fadadas a repetir erros do passado. Eu acho que não é isso que a gente quer, né? Agora vem cá. O pior realmente ainda está por vir? Ah, meu parceiro, você pode ter certeza. Em países como nós, que são países ou que têm muita pobreza ou que estão em ascensão e desenvolvimento, quando você tem uma crise dessas sanitária e você já tinha crises políticas devido à corrupção,
é muito fácil e quase certeza que quando a crise sanitária for embora, por causa da crise política, vai ficar um rumbo enorme e vai ficar uma crise econômica do tamanho do Godzilla. No, 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 no. Você não entendeu, não? Não. Então eu vou te explicar um pouco melhor. Bom, vamos lá. A gente tem um país que ele está, durante vários anos, passando por crises políticas, por corrupção, muito dinheiro está sendo subtraído dos cofres públicos, e a gente podia estar numa situação muito melhor do que a gente está hoje. Daí você vê uma crise sanitária. Essa crise sanitária, ela abraça essa política da corrupção. Ela abraça isso. Por quê? Porque abrem-se as torneiras do dinheiro. E os nossos políticos, obviamente, os de mau caráter, né? Os nossos políticos que já estão acostumados a levar a melhor, já sabem como é que é o modus operandi da coisa, eles conseguem transformar uma crise para muitos num oba-oba para poucos. São desde construções superfaturadas, realizadas em caráter emergencial, verbas liberadas, enfim, são infinitas as possibilidades que eles têm de sair ganhando, entendeu? De qualquer forma, isso é meio que inevitável. Uma crise econômica pós-crise sanitária, principalmente a nível mundial assim, é algo praticamente certo. Cobre a cabeça e descobre os pés, descobre a cabeça. Só que tem um fator que ele vai definir se um país ele vai passar por uma longa crise econômica, vai se ou se ele vai passar suavemente uma crise econômica ali de leve e vai se recuperar rapidinho, que é o tanto que vai ser subtraído dos cofres públicos. A gente tem que pensar numa saída. Ficar falando de problema sem tratar de solução é o erro mais comum de hoje em dia. Então é justamente por isso que eu acho de extrema importância que a economia mundial, principalmente a economia brasileira, já que estamos tratando principalmente de Brasil, que ela não pare, porque afinal de contas, se países ricos estão tendo muitas dificuldades para sustentar um país parado economicamente, imagina a gente, o Brasil não tem culhões para isso. Se a gente ficar somente esperando auxílio do governo e parar o país economicamente, mano, a gente tá De qualquer forma, esse foi só um gostinho que eu tô dando para vocês do que eu acho a respeito da sociedade atual. Eu vou falar muito mais sobre a sociedade brasileira e sociedade mundial atual nos próximos vídeos ao decorrer do canal, beleza? Ou a respeito da economia envolvendo a pandemia, eu vou falar mais pra frente também, eu vou falar em outros vídeos. Esse é só um panorama geral, mas tentando envolver a sociedade. E fim de papo, morou? Agora deixa aquele likeão pra fortalecer, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa aqui nos comentários o que você achou disso aqui. Minha opinião sobre a sociedade brasileira tá certa, tá errada, eu tô falando merda. Me conta aí o que vocês acharam. Espero vocês no próximo vídeo. Bye bye!